E estamos esta semana de regresso às jornadas do Joga. A semana passada não tivemos o nosso episódio, infelizmente na segunda-feira tinha todo o material preparado, também o trabalho que eu faço para as competições europeias e por causa do apagão não tivemos jornadas do Joga. Mas estamos aqui de regresso para esta semana na reta final do nosso campeonato. Já sabem que as jornadas do Joga também está no Spotify. O link estará na descrição para quem gosta de ouvir através dos vossos dispositivos, no caminho para o trabalho, no regresso do trabalho para casa, à hora do almoço. Podem sempre ouvir através do Spotify. As jornadas do Joga, falamos do nosso campeonato português e já sabem, é uma rúbrica que é patrocinada pela solverde.pt, a melhor casa de apostas em Portugal e é uma casa licenciada. Portanto, não há stress qualquer. Todos os vossos problemas poderão ser resolvidos por mim, mas não há qualquer tipo de problema, porque através do meu código JSimples vocês podem se registrar e ajudar-me nesta parceria em que vocês têm o triplo em free bets sobre a vossa primeira aposta. Primeira aposta tem um limite de 10 euros. Podem apostar 3, 4, 5 até 10 euros e a Solverde devolve ou paga-vos 3 vezes aquilo que será a vossa primeira aposta. Se, por exemplo, apostarem 10 euros na primeira aposta, recebem 30. Se apostarem 5, vou receber 15 euros em free bets. Por isso o link está na descrição, podem se registrar, ajudam-me nesta parceria com o código JSimples. Ora bem, vamos avançar porque estamos na reta final, os clubes já estão a ver a fita da meta e este campeonato parece que vamos ter um campeão quase em photo finish, porque as emoções estão ao rubro, principalmente entre o Benfica e entre a equipa do Sporting. Adeptos vão viver esta semana de uma forma deslumbrante e com muita ansiedade. Já cá em baixo, hoje, segunda-feira, vamos ter o Aves Futebol SAD frente à equipa do Boa Vista, num fim de semana onde o Farense venceu. Olhando aqui para o quadro de resultados desta semana, Futebol Clube do Porto que venceu o Moreirense por 3-1, Nacional da Madeira perde em casa frente ao Vitória por 2-1, o Farense no Algarve, que grande vitória para os algarvios, 2-1 frente à equipa do Famalicão. O Braga não foi além do empate frente ao Santa Clara, depois de ter visto o Porto a ganhar em casa. O Estoril Praia perdeu em casa frente à equipa do Benfica por 2-1, o Arouca empatou com o Casa Pia a 0, o Sporting em Alvalade, e que jogo, meus amigos, venceu o Gil Vicente por 2-1. Faltam realizar um jogo que foi adiado devido à chuva, portanto o Rio Ave Estrela da Amadora foi adiado para hoje, segunda-feira, às 19h30 e mais logo 8h15 da noite, o Aves então vai defrontar a equipa do Boa Vista. Na tabela classificativa, o Sporting com 78 pontos, Benfica 78 pontos. Futebol do Porto com 65, Braga com 65, a luta aqui pelo terceiro lugar parece estar também ao rubro, e depois o Vitória com 54, Santa Clara com 51. Restantes equipas, olhando um pouquinho cá para baixo, temos então o Aves Futebol SAD com 24 pontos, o Farense já com um jogo com 24 pontos também, na penúltima classificação, e em último a equipa do Boa Vista. Relembrando que hoje vamos ter o Aves frente à equipa do Boa Vista. Se o Aves vencer, vai somar aqui 27 pontos e o Boa Vista ficará com 21. Mas se o Boa Vista ganhar, faz 24 pontos e temos as 13 equipas cá em baixo, todas com 24 pontos. O Estrela está com 29, está a 5 pontos acima do lugar do play-off. Portanto, isto promete, meus amigos. Até porque na próxima jornada temos aqui o derby portuense, o Boa Vista recebe a equipa do Floco do Porto no Bessa, e também o derby escaldante lisboeta, Benfica recebe na Luz a equipa do Sporting. De realçar também que o Braga vai a Rio Maior defrontar a equipa do Casa Pia, e temos então um Estrela da Amadora que vai receber a equipa do Aves, ficando depois o Vitória que vai receber a equipa do Farense. Porque é que eu só destaquei estes jogos? Porque são jogos, umas equipas que lutam para o título nacional, as outras equipas que lutam arduamente para
não descer de divisão. Vamos olhar para o primeiro jogo. O primeiro jogo foi no Estádio do Dragão, o Futebol Clube do Porto que venceu por 3-1, onde os adeptos do Porto não estão tão contentes com o trabalho do Anselmi, mesmo com a vitória. Eu costumo dizer que ganhando não significa que as coisas estão bem, ou perdendo também não significa que as coisas estão tão mal assim. O facto é que o Futebol Clube do Porto venceu por 3-1 a equipa do Moreirense em casa. Eu acho que era obrigatório o Futebol Clube do Porto vencer o Moreirense no Dragão, mas não foi um jogo que foi dando aos adeptos esses sinais de confiança. O Estádio do Dragão estava despido, os próprios adeptos não estão ligados àquilo que é a equipa, e aqui uma interrogação sobre o trabalho do Anselmi. Porto ganha por 3-1, mas parece-me que Anselmi está numa de ter razão do que propriamente olhar para as ferramentas que tem dentro do plantel e procurar uma zona de conforto para os seus jogadores, e ele quer ter mesmo razão com aquilo que é a estrutura tática e também os comportamentos e princípios de jogo. Eu digo isto porque o Futebol Clube do Porto continua com uma insistência de 3 centrais, à qual eu discordo, porque o Porto ganhava muito mais com um elemento no meio campo. Ele desfaz a situação de Eustáquio, coloca 3 centrais com o Neon Pérez a titular com Zé Pedro e Marcano, mas deixa o meio campo a 2. Se não é o Varela, é o Eustáquio no meio campo e junto ao Fábio Vieira. Não faz sentido, a meu ver, até porque o Futebol Clube do Porto com bola pode ser minimamente atrativo, mas não o é, porque não encontrou o padrão, a identidade em termos de rotinas ofensivas, e depois na transição acaba por ter uma equipa frágil, porque o próprio Fábio Vieira não tem essa característica de um médio centro para preparar-se para essas transições ofensivas. Se o Porto tem problemas defensivamente, ofensivamente acaba por ter também, porque não há rotinas identificadas, não há uma dinâmica, não há um padrão para que depois o jogador individualmente consiga tirar aquele coelho da cartola. E falando nesse caso, o próprio Rodrigo Mora tem feito um bom trabalho nesse sentido. O Porto é confuso, o Porto consegue colocar o PP por dentro, o Rodrigo Mora por dentro, o Fábio Vieira sobe um pouco, deixando o Eustáquio mais atrás, mas nesta estrutura o Futebol Clube do Porto precisa de 2 alas que possam fazer essa diferença. O primeiro gol do Porto assim o foi, porque foi um cabeceamento de Francisco Moura, e a importância dos alas desta equipa nesse momento foi muito bom. O problema é que o Porto não traz essa consistência, que quando joga com 3 centrais e coloca os extremos por dentro, nem sempre o João Mário e nem sempre o Francisco Moura são os verdadeiros alas que o Porto precisa. Neste jogo, felizmente, para os adeptos do Porto e também para a equipa do Futebol Clube do Porto, apareceu o Samu, que marcou 2 golos. Um jogador que continua a ser muito criticado, mas creio que num contexto tão mau que se encontra o Futebol Clube do Porto, todos os jogadores, em termos individuais, vão ter essas dificuldades, porque não se esqueçam, isto é sempre um desporto coletivo e o coletivo se sobressai àquilo que é o seu individual. Mesmo assim, o Samu acabou por fazer 2 golos. O Moreirense, que tem uma boa equipa, tem aqui o Maranhão na frente, um jogador que vem subindo a pulso naquilo que é a sua trajetória desportiva, a sua carreira. Acho que também o trabalho que o Moreirense fez com o Alanzinho, naquele espaçamento entre linhas à procura do espaço, onde ficaria o único jogador do Porto, o Eustáquio, e depois tem aqui 2 extremos muito interessantes, o Jorquera e também o espanhol Teguia, jogadores bastante interessantes. E curiosamente, pela primeira vez vi Ivo Rodrigues no meio campo, um jogador que joga sempre agarrado aos corredores laterais. O próprio jogador de formação do Porto no meio campo tem sido algo que me agradou. Porto vence, não convence, há muita história por trás daquilo que é o seu passado e muita incerteza sobre aquilo que é o seu futuro. Em relação a Anselmi, eu creio que o técnico vai ficar para a próxima temporada e existem variadíssimas razões que eu vos poderia dar, mas não vai entrar neste episódio nas jornadas do Joga. Mas acredito que o Anselmi vá preparar esta equipa para o ano,
para tornar primeiro um Futebol Clube do Porto competitivo e segundo, depois, um Futebol Clube do Porto vitorioso. Porto venceu, mínimo obrigatório, pois o Braga não conseguiu vencer em casa a equipa do Santa Clara. Mas antes disso, vamos avançar para o jogo do Benfica. O Benfica que foi ao terreno do Estoril Praia, o escocês Ian Cathro, um treinador bastante corajoso, acabou por trazer uma boa imagem por parte do Estoril Praia. Já por parte do Benfica, alguma tensão, principalmente em relação à segunda parte, e um Benfica que está nesta reta final à procura de não perder pontos para que chegue mais forte àquilo que é o derby lisboeta frente à equipa do Sporting. A equipa do Benfica acabou por vencer por 2-1 a equipa do Estoril Praia, acreditando que o Benfica teve uma boa entrada em campo. O Bruno Lage traz aqui uma novidade que foi Amdouni. Olhando para o banco de suplentes, o Benfica tinha Sheldrop e o próprio Bruma. Amdouni foi então a aposta mais para o lado direito, com o Kerem à esquerda, o meio campo já conhecido com Florentino, Oshnas e Kokshu, com Pavlidis na frente. E curiosamente o Amdouni traz uma rotina diferente a este Benfica, mas o Benfica precisaria de um excelente lateral direito. Tomás Araújo vai cumprindo, mas ofensivamente não é de raiz um lateral direito, em que usa muito o corredor do lado direito em Cunha com Oshnas. Oshnas é o jogador que aparece muitas vezes à direita, porque Amdouni se junta ao ponta de lança Pavlidis. O Benfica entrou muito bem, o Oshnas tem uma oportunidade que falha, mas na segunda vez que lá vai o Benfica em contra-ataque, Oshnas acaba por fazer o primeiro golo da equipa do Benfica. E eu pensava que o Benfica iria propor o jogo, algo que houve um misto entre propor o jogo e eu vou mandar no jogo, ou o Benfica a sair na tal transição partindo para um contra-ataque. O Benfica sente-se muito bem nesse registro, e por isso é que fazer uma antevisão para o derby vai depender muito da estratégia que o Bruno Lage identificar para este Benfica, porque parece-me que o Benfica em transição é um Benfica muito forte. Benfica que marcou o primeiro golo através de Oshnas ao minuto 7, um minuto bem cedo, e depois creio que o Benfica foi jogando o jogo, controlando, mas à procura do segundo golo. O segundo golo que chegou por intermédio de Otamendi, num cabeceamento à baliza do espanhol Robles, e o Benfica a fazer o 2-0, numa primeira parte que eu acredito que o Benfica conseguiu aquilo que queria, era chegar ao intervalo a vencer por 2-0, num jogo fora, muito importante, até porque o Sporting iria jogar frente ao Gil Vicente em Alvalade, e o Benfica jogava primeiro, e o Benfica queria colocar a tal pressãozinha ao Sporting, mesmo que fosse contra o Gil Vicente, nesta tentativa de trazer os 3 pontos para o Estádio da Luz. O Benfica marcou golo por Otamendi ao minuto 35, mas um Benfica que depois entrou numa segunda parte e já não conseguiu trazer aquilo que tinha feito na primeira parte. E um Benfica que traz muitas vezes um fantasma do passado. O próprio Estoril Praia falhou um penalti ao minuto 66. Isto quer dizer muito, porque após o minuto 45 o Benfica sofre um penalti ao minuto 66, e o Trubin deu aso àquilo que muita gente fala, que um guarda-redes de uma equipa grande terá sempre que se impor, e Trubin acabou por se impor. Minuto 66 até minuto 78, eu creio que Bruno Lage fez uma péssima gestão, até porque era um período importante para ele refrescar a equipa, era um período para dar sangue novo à equipa, a contar também para uma gestão física frente ao derby, e o próprio Bruno Lage assim não o entendeu. Portanto, desde o penalti até ao minuto 78, o Estoril Praia acabou por fazer o golo, e só a partir desse momento é que o Bruno Lage depois coloca, lá está, ao minuto 79, tanto o Leandro Barreiro como, por exemplo, o Belotti. E era preciso o Leandro Barreiro muito antes de ter acontecido o gol, porque esta gestão teria que ser minimamente preparada sobre aquilo que o jogo te está a dar e sobre aquilo que seria
o derby frente ao Sporting. As substituições acabaram por serem feitas depois do golo do Estoril Praia, mas creio que o Benfica depois elevou um pouco essa tensão dos minutos finais frente ao Estoril Praia, porque está tudo em jogo. Estamos numa reta final, as equipas estão a ver a linha, a fita da meta, e qualquer percalço poderia depois ferir na semana de trabalho na preparação para o derby. Foi cumprido aquilo que o Benfica se propunha e a equipa de Bruno Lage para este jogo, e o Benfica acabou por conquistar esses 3 pontos, em que a forma como jogou e a forma como ganhou não poderá ter uma relação direta com o derby, porque o derby é um derby. O derby, a ansiedade, o nervosismo, o foco, a atenção, tem a ver com duas grandes equipas, e a motivação para esse derby acaba por trazer sinais positivos. A diferença é que um grande, quando joga contra um pequeno, a responsabilidade de ganhar é tão grande, dado à diferença, que muitas vezes esses sinais de ansiedade e de nervosismo acaba por trazer algo negativo, e a equipa acaba por funcionar muito mais com o coração do que propriamente com a cabeça. Por isso é que eu digo, cada situação em cada contexto para a sua avaliação. E um derby será sempre um derby. Avançamos para o Sporting. Meus amigos, que grande jogo em Alvalade, e Ricardo Quaresma, o menino bonito de Alvalade, fez um grande golo. Sporting que não começou bem, ou aliás, o Sporting começou bem o jogo, começou a ter bola, muito agressivo, só que era um Sporting que tinha uma chegada ao último terço, mas estava a faltar um pouco a tal criatividade, estava a faltar um pouco aquela tomada de decisão mais afinada, para que o Sporting pudesse concretizar o golo. E estes problemas que o Sporting teve foram-se arrastando durante a primeira parte, até ao ponto que o Gil Vicente faz o golo ao minuto 27 através de uma grande penalidade. Se o momento ofensivo do Sporting não estava bom, e porquê é que eu digo que não estava bom? Porque uma equipa muito ofensiva não é aquela que tem mais posse de bola dentro do meio campo do adversário. Uma equipa ofensiva é uma equipa que consegue criar para concretizar. O Sporting chega ao intervalo com 0 remates enquadrados à baliza de Andrew. Portanto, muita preocupação por parte de Rui Borges, tentar perceber porque é que este Sporting não faz nenhum remate, qualquer remate à baliza de Andrew, enquadrado com a mesma. O facto é que no momento crucial o Santos Just faz um penalti, e o Gil Vicente aproveita muito bem o golo ao minuto 27. Aqui o fator psicológico é muito importante, porque Rui Borges ao intervalo teria que baixar a poeira do Sporting, e muitas vezes o ambiente em Alvalade, que esteve incrível, e os adeptos do Sporting marcaram a presença, mas o problema é que os adeptos têm muitas vezes uma reação irracional, e faz parte do adepto querer tudo rápido e à pressa, para que o Sporting marque um gol, e quando isso não acontece, depois o ambiente que se cria no estádio pode depois engolir aquilo que é a equipa, e cabe ao Rui Borges tentar separar as águas, até porque qualquer assobiadela por parte de uma ansiedade, o jogador ainda vai ficar mais ansioso. E voltamos ao tema que, frente ao Gil Vicente em casa, depois do Benfica ter vencido, a responsabilidade do Sporting era enorme para vencer este Gil Vicente, e o não conseguir traz coisas negativas, a tal ansiedade e o tal nervosismo, mas de forma negativa, porque no consciente dos jogadores teria o Sporting mesmo que ganhar a este Gil Vicente. Creio que ao intervalo o Rui Borges acho que foi isso que fez, ou seja, baixar a poeira, pedir alguma tranquilidade, injetar motivação e confiança aos seus jogadores, para que isso tornasse uma segunda parte muito mais criativa e com o Sporting capaz de fazer o golo. Certo que para mim há uma grande ausência, e o Sporting, não me vou desculpar por isso, mas acho que Yulman é o verdadeiro cérebro desta equipa, e é um jogador que consegue trazer a calma, a tranquilidade, a assertividade, consegue trazer a qualidade, e é um jogador que pensa e depois executa. E o Yulman é uma peça muito, e foi muito importante a saltar do banco, para que o Sporting ficasse mais
estabilizado. Porque é importante, quando tu tens um Victor e Gyökeres, é importante a forma como tu levas a bola para a frente, e quando isso não está a acontecer, o próprio Victor vai ter imensas dificuldades. Acho que as substituições que o Rui Borges fez acabou por fazer sentido. Fica aqui uma grande questão sobre o timing em que elas foram feitas, até porque Morten, Hjulmand, Harder e Kenda entraram ao minuto 64, e é curioso a coragem de Rui Borges quando coloca Hjulmand sozinho no meio campo com um Trincão à frente, Jenica Tamo com Kenda e depois Harder e Gyökeres. Claro que Harder na frente vai trazer um desgaste físico para o setor defensivo e vai trazer dúvidas em termos de marcação, porque passaram um jogo até aos 64 minutos com o Victor, passam a ter mais um elemento. O Gil Vicente foi perdendo o fulgor físico na segunda parte, e o distanciamento entre setores foi notório, tendo um jogador como o Hjulmand e na procura desse espaço para que o jogo fosse com mais qualidade para a frente. Eu acho que isso foi determinante para aquilo que foi o jogo do Sporting. O Sporting, que marca ao minuto 81, foi feliz nesse lance. Podemos afirmar que o Sporting, ao fazer um remate, a bola ressalta no jogador e o Maxi aparece muito bem para fazer o gol, mas acho que essa felicidade é algo que é trabalhada para isso, e o Sporting foi feliz porque trabalhou para isso. Faz o gol ao minuto 81, abre-se aqui uma grande oportunidade a faltar poucos minutos, um Sporting galvanizado e a ser puxado pelo público. Antes do jogo do derby, o Sporting não podia perder pontos. O Sporting queria ganhar a partida para que a semana de trabalhos pudesse ser de uma forma mais tranquila nessa preparação para o derby. E não é que Eduardo Quaresma, num remate fora da área, e que golo, meus amigos, o Eduardo Quaresma fez o golo ao minuto 90 mais 3, e a emoção em Alvalade fez sentir, o próprio jogador chorou com a emoção daquele golo ao minuto, numa reta final de campeonato e que antecede ao derby lisboeta, sabendo que o Sporting está muito a querer conquistar uma história naquilo que seria, ou que será, ou que poderá ser o bicampeonato para a equipa do Sporting. Cumpriu o Sporting, também venceu pela margem mínima. Curioso que o Benfica vence o Estoril pela margem mínima, e o próprio Sporting também vence pela margem mínima a equipa do Gil Vicente. E estamos aqui na preparação para esse grande derby entre o Benfica e o Sporting, em que as contas podem ser fechadas no Estádio da Luz, e uma das equipas ser campeã nacional no Estádio da Luz. A ver, vamos como é que isto vai desenrolar. Estou muito curioso para a próxima semana, mas também nas jornadas do Joga nós não nos vamos esquecer das outras equipas, que é muito importante. Não tenho o mesmo tempo, a mesma antena, mas claramente olhar aqui para os resultados e falar um pouquinho sobre alguns jogos. Destacar, como eu destaco sempre, o grande trabalho de Freire. A equipa do Vitória foi ao reduto do Nacional da Madeira na Choupana, e o Vitória consegue uma excelente vitória. Eu acho que este Vitória deveria ser mais falado pelos mídias, aceitando que o Vitória não traz aquelas audiências que os grandes trazem, mas eu acho que este Vitória merecia ser mais falado. Eu já o disse do passado, depois desta nova gerência com António Miguel Cardoso e aquilo que tem sido a gestão do Vitória, não só em termos financeiros, mas como em termos desportivos, acho que este Vitória merecia um destaque muito maior. Está a fazer um excelente campeonato, é o segundo ano que mantém esta via de um Vitória europeu. Vitória com 54 pontos, a 3 pontos do Santa Clara, e atenção ao Vitória, porque o Vitória está ainda nesta luta pelo Santa Clara, naquela posição. O Santa Clara que vai defrontar a equipa de Famalicão, que não vai ser fácil, o jogo para o Santa Clara, e creio que o Vitória frente ao Farense é, na teoria, mais fácil, mas atenção, nestas últimas jornadas as equipas que estão a lutar para não descer é até à última gota de suor, portanto todos os jogos são difíceis, mas claramente destacar o Vitória. O Farense, que teve uma grande vitória num segundo golo fantástico, portanto a equipa do Algarve está de parabéns nesta reta final, é em casa que tem que conquistar os 3 pontos. Parabenizar também o Tozé Marreco, que conseguiu
que este Farense vencesse uma boa equipa a do Famalicão numa segunda volta muito boa. Portanto, destacar a equipa do Farense e o Santa Clara consegue ir a Braga a empatar a partida e uma pequena desilusão para a equipa do Braga, para os adeptos do Braga, sabendo que o Futebol Clube do Porto tinha vencido no Dragão, o Braga não podia escorregar, sabendo que o Santa Clara está em força nesta luta também de posicionamento com Vitória, mas o Braga foi sim uma grande desilusão. Quando o Braga, depois do intervalo, consegue reduzir por Ricardo Horta, pensei eu que o Braga teria tempo para chegar ao golo da vitória, mas não, um pouco essa desilusão. Arouca Casa Pia é a qualidade do nosso campeonato, 0-0 parece que é um resultado normal do nosso campeonato, mas vem claramente prejudicar aquilo que é o golo e aquilo que é a qualidade do nosso campeonato. Um jogo sem história, e depois ficam a faltar dois jogos que eu gostava de falar muito, principalmente o Aves, que vai receber a equipa do Boa Vista, hoje, segunda-feira, às 8h15 da noite. Meus amigos, espero que tenham gostado. Jornadas de Joga também está no Spotify, o link está aí na descrição. Um resumo sobre aquilo que foi a jornada número 32 do nosso campeonato português. Já sabem, este conteúdo para alguns é ouro, para outros nem tanto, mas quem gostar, não se esqueçam de carregar nesse likezinho, que é muito importante, e também comentar em baixo o que é que vocês acharam desta jornada, quem é que vai ser campeão, digam lá, e quais são as equipas que vão descer. Não sei, é uma incógnita. Já sabem, redes sociais do Joga estão todas aí na descrição. Estamos aí preparados para mais uma semana, olhar para o derby, e estaremos aqui na próxima semana para falar e mostrar mais uma jornada do Joga.